Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. A história de hoje, intitulada Amor e Sabedoria, do livro A Luz Dissipa as Trevas, de Paulo Dalto de Oliveira. Havia um rei, muito vaidoso, por julgar-se um homem muito sábio e o mais rico de todos, e gostava que todos o vissem dessa forma. No entanto, havia um frade que pregava nessa região, que era tido como um ser de grande sabedoria, e reunia multidões para ouvi-lo. Seus conselhos eram verdadeiramente sábios. O rei, com inveja, mandou que o convocasse a vir até o palácio. E chegando lá, o rei lhe disse que soube que ele era um homem muito sábio e que iria fazer a ele 3 perguntas e que ele teria que respondê-las. Se porventura não conseguisse, que ele seria decapitado. Ele teria um mês para pensar sobre as perguntas e seria convocado, então, à presença dele e de alguns conselheiros para avaliar se as respostas estavam corretas. A primeira pergunta era: quantos cestos enche o mundo? A segunda pergunta: quanto eu valho em dinheiro? E a terceira pergunta: o que eu estou pensando nesse momento? E liberou, então, o frade para esse. Este, cumprimentando o rei com reverência, afastou-se e, ao mesmo tempo, pensava que teria apenas mais um mês de vida. A sua situação era realmente muito delicada. Chegando à igreja onde ele estava, onde ele pregava, mantinha-se muito calado, um semblante preocupado. O jardineiro, então, observando a sua situação, preocupado, questionou do que se tratava, o que o estava preocupando. Ele, para não deixar o jardineiro também preocupado, evitou comentar o assunto. Mas os dias foram se passando e o jardineiro insistiu. Queria saber do que se tratava. Ele, mais uma vez, disse que não podia dizer. O jardineiro, então, insistiu mais um pouco. Afinal de contas, ele queria ajudá-lo, mas se porventura não conseguisse, pelo menos dividiria com ele. E seria mais uma pessoa a carregar a sua preocupação, o que diminuiria o peso para o frade. O frade, então, vendo o interesse, resolveu contar tudo o que se passava e comentou exatamente até mesmo as perguntas. O jardineiro percebeu, então, que realmente era uma questão muito difícil, mas o frade falou: de qualquer forma, eu te agradeço a bondade, pois que agora eu já me sinto um pouco melhor. Aliviou esse peso que estava sobre meus ombros. O jardineiro, então, continuou seu trabalho, mas na véspera, em que o frade teria que se apresentar ao rei, ele se aproximou do frade, o jardineiro, e disse a ele que ele já tinha as respostas e que iria no lugar do frade. O frade então lhe disse: mas isso é loucura, você será morto. Não importa. Se eu morrer em seu lugar, de qualquer forma,
Eu não trarei preocupações para ninguém, não farei falta alguma. Deixa-me ir no seu lugar. E insistiu de tal forma que acabou convencendo o frade. E esse então, no dia marcado, apresentou-se coberto por um manto e pediu ao rei que permitisse que ele permanecesse assim, porque ele estava coberto em respeito ao próprio rei. A vaidade fez com que o rei aquecesse, permitisse que aquele que ele pensava que fosse o frade permanecesse da forma como ele se apresentou. Pois então, vamos à primeira pergunta. E disse: quantos cestos enche o mundo? E o jardineiro então respondeu: se o mundo for do tamanho do cesto, um cesto basta. Se for o dobro, 2 cestos, e assim sucessivamente. Os conselheiros se entreolharam e aqueceram com a resposta. A resposta atendeu à solicitação. E o rei então fez a segunda pergunta: quanto eu valho em dinheiro? O jardineiro disse: 29 dinheiros. Um conselheiro então perguntou: mas não é muito pouco? 29 dinheiros? E o jardineiro respondeu: não, porque o Rei dos Reis, Jesus, foi vendido por 30 dinheiros. Então 29 dinheiros é um preço justo. Também aí os conselheiros aqueceram na resposta. Disse então o rei: agora falta a última pergunta. O que eu estou pensando nesse momento? O jardineiro então lhe disse: o senhor está pensando que está falando com o frade, no entanto está falando com o jardineiro. E tirou o manto de cima, apresentando-se, para espanto do rei. Mesmo assim, ele resolveu liberar tanto o frade quanto o jardineiro. E assim, meus irmãos, a lição de que, por mais que saibamos, que conheçamos alguma coisa, sempre haverá alguém com mais conhecimento. E a condição humilde não quer dizer que a pessoa não tenha condições de sabedoria. Também não quer dizer que a sabedoria estará entre os mais letrados. A vida nos ensina. A vida nos proporciona o conhecimento e a cada dia aprendemos mais. Basta observarmos, colocarmos em prática e ouvir também o que os outros têm a nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos permita muita paz.